Olá pessoal, bom, vamos aqui mais um vídeo tratando de adição e subtração de arcos, resolvendo aqui essa questãozinha do Mackenzie, no vestibular Mackenzie aqui de São Paulo, que diz o seguinte: a circunferência da figura tem raio raiz de 2 e centro O. Então eu tenho aqui uma circunferência, centro O, e o raio, que é a distância do centro até a circunferência, né? Lembrando que a circunferência é o quê? É o lugar geométrico dos pontos que equidistam de um único ponto, que estão à mesma distância de um único ponto, estão à mesma distância do ponto O, denominado centro da circunferência. Então o raio mede raiz de 2, raio mede raiz de 2, ok? O raio mede raiz de 2, né? Aqui também a distância de O até A também é raio, mede raiz de 2. E a pergunta é, se o seno, ele dá uma sugestão primeiro, uma dica, né? Ele fala, se o seno de 10 graus mais cosseno de 10 graus é igual a área do triângulo OAB é igual, aí me dá essa opção aqui. Primeiro, quando você olha para um triângulo que tem dois lados e o ângulo entre eles, e o exercício pede a área do triângulo, vem à mente, né? Nos vem à mente aquela formulinha. Vamos lá, deixa eu pôr aqui o balãozinho da memória, tá? O que nos vem à mente, né? O que nos vem aqui à memória? Que quando eu tenho um triângulo qualquer, tá? Um triângulo qualquer, e foi dado o lado A, o lado B e o ângulo entre ele, chamado de ângulo θ. Tem uma formulinha que permite o cálculo da área, que é a seguinte: a área desse triângulo é calculado como meio vezes A vezes B vezes o seno do ângulo entre esses dois lados, do ângulo θ. Essa é uma formulinha que a gente conhece, né? E carrega aí na memória para o vestibular, né? Então é A vezes B seno do ângulo θ sobre 2, né? Sobre 2 ou vezes meio, tá bom? Então é justamente essa formulinha que eu pretendo, né, aplicar nesse caso. Então, tenho A, tenho B? Tenho, né? Quem seriam os lados AB? Raiz de 2, raiz de 2. O problema é o seno do θ, o seno deste ângulo aqui, de 55 graus. Como que eu faço para encontrar o seno de 55 graus se ele não é um arco notável? Quais são os notáveis, né? 30, 45, 60. Vamos recorrer à adição e subtração de arcos, tá bom? Tem uma formulinha que nos diz o seguinte, né? Olha aqui, ó, seno de A mais B. Lembra que tem aquela formulinha, né? Tem uma formulinha que nos lembra, que nos ajuda bastante nesse momento. Tem uma formulinha que nos ajuda bastante nesse momento, que fala sobre a adição de arcos. Então, seno de A mais B. Uma musiquinha, né? Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Então, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, ok? Certinho? Vamos tomar ela. Essa formulinha nos vai ser útil, porque se eu preciso do seno de 55, eu pergunto, quem é o seno de 55 graus? Eu posso quebrar esse 55 em seno de 45, que é um notável, mais 10 graus. Tudo bem? 45 mais 10 dá 55. Aí já começa, né, a aparecer pra gente por que será que foi dada essa sugestão. Tudo bem? Porque como calculou o seno de 45 mais 10? Lembra? Seno A cosseno B cosseno A. Então, seno A, seno de 45, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Certinho? E aí? Vamos trabalhar. Qual é o seno de 45? Ah, professor, esse eu conheço. Raiz de 2 sobre 2, né? Qual é o cosseno de 10? Não sei. Então, cosseno 10. Mas, qual é o seno 10? Também não sei. Esse arco não é notável, né? Agora, o cosseno de 45 eu conheço. É a raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Olha que interessante. Eu posso colocar a raiz de 2 sobre 2 em evidência. Eu posso fazer o seguinte, olha. Escrever aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Abre parênteses. E cosseno mais seno. Ou seno mais cosseno, porque a ordem da soma não altera o resultado, né? Então, posso escrever assim, olha, seno de 10 graus
mais cosseno de 10 graus. Agora que está o pulo do gato, né? Em toda questão de matemática, nós tem aqui o pulo do gato. Qual que é? Quem é o seno mais o cosseno? Olha, está no começo do exercício. O seno mais cosseno chamou de A. Então, seno de 10 mais cosseno de A chamou de 10. Perdão, seno de 10 mais cosseno de 10 chamou de A. Então, eu troco tudo isso daqui, olha, por A. Então, isso vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes A. Então, maravilha, eu já tenho essa informação para me ajudar. Então, agora sim, vou calcular a área. Então, olha, a área, né? A área do triângulo OAB, 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 vai ser meio vezes. Lembra da formulinha? Vamos lá no balãozinho da memória. Lado vezes lado, seno do ângulo entre. Então, lado, olha, OB, vezes lado, distância de O até A, vezes o seno do ângulo entre, seno de 55 graus. Certo? Bom, isso aqui vai ser exatamente o quê? Meio vezes. Então, lado vezes lado, seno do ângulo entre. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes seno de 55. Opa, já tenho ali. Raiz de 2 sobre 2 vezes A. Então, olha, raiz de 2 sobre 2 vezes A. E aqui a gente pode cortar algumas coisinhas, né? Porque, olha, raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente sabe que vai dar raiz de 4, que é 2. Então, eu posso cortar com esse 2 aqui de baixo. Resultado, ficou 1 vezes raiz de 2 vezes A. Então, raiz de 2A sobre 2. Ok? Qual a alternativa que nós temos aqui? Raiz de 2 sobre 2 vezes A. Alternativa E. Então, resposta E de elefante. Certo? Então, tum, tum, tum. Valeu!